Fala, Doctor! Seja bem-vindo ao canal da Doutores do Excel. O meu nome é Raíssa e hoje nós vamos ver juntos como converter um arquivo de PDF para Excel, aquele arquivo que você recebeu de uma forma que você não estava esperando. E isso pode acontecer tanto nas empresas, que alguns sistemas geram arquivos em PDF, e também na sua vida pessoal. Então, por exemplo, se você for precisar emitir um extrato bancário, provavelmente esse extrato bancário vem em PDF. Já tem alguns bancos que fazem em Excel, mas a maioria deles fazem em PDF. Então, hoje eu vou te dar 5 opções de como fazer isso. Então, assim, das 5, alguma tem que dar certo pra você, tá bom? Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque se você ainda não tá inscrito, você está deixando de ser um dos profissionais mais requisitados no mercado de trabalho. Então, vamos lá. Eu já tenho aqui o meu arquivo. Ó, meu arquivo está em PDF, vou abrir ele aqui para mostrar. Então, eles têm poucas informações. Ó, esse arquivo tem poucas informações, apenas unidade, registro, estado e país. É um arquivo simples só para a gente pensar como que a gente vai fazer para converter em Excel. Então, nós temos 5 opções. Vou começar da mais básica para mais avançada, talvez um pouco mais complicada. Então, o mais simples é caso você tenha a assinatura do Adobe. Então, se você tiver, você pode entrar aqui em converter. E ele vai aparecer aqui as opções que você pode converter. Então, eu vou colocar aqui em Excel, converter, e ele vai me pedir para escolher a pasta, já escolhi, e eu posso mudar aqui a informação. Vou mudar para Excel 2, porque eu já tinha feito uma vez. Então, eu vou colocar aqui para salvar. E ele já abre para mim perfeitamente, já tá tudo certo. Então, essa parte de converter direto pelo Adobe já funciona muito bem. Tem detalhes que, se você quiser, você pode arrumar. Então, eu posso selecionar tudo e tirar a quebra de texto automática aqui e ajustar as linhas. Seleciono tudo, clico 2 vezes na linha, vai ficar tudo do mesmo tamanho. Então, assim, são mudanças apenas visuais que talvez nem faça diferença no seu caso. É uma questão de só mostrando o que você poderia ter que arrumar, sabe? Então, pequenos detalhes, mas converter em Excel ele já funciona muito bem. Então, essa é a nossa primeira opção. Essa é a única que você precisa pagar para fazer. Então, você precisaria ter a assinatura do Adobe. Caso você precise fazer alguma coisa muito específica, muito rápida, é só hoje que eu preciso fazer, o Adobe ele tem o teste grátis de 7 dias. Então, você pode fechar. No momento que você vai fechar, ele vai pedir o seu cartão de crédito. Você teria que colocar o cartão de crédito e antes dos 7 dias, até aparece a data lá, antes dos 7 dias você tem que cancelar para não ser cobrado. Ou você continua com a assinatura e fica de jeito mais fácil caso você faça isso várias vezes no mês, no trabalho. Você pode pedir também a assinatura no trabalho. Mas tem essa opção de 7 dias grátis, caso você precise em algum momento muito específico, certo? Então, essa é a primeira opção. Eu considero que mais dá certo. Mas caso você não tenha assinatura e não queira assinar, a gente vai para as próximas 4 que já são grátis. A segunda opção, eu imagino que seja que as pessoas mais utilizam, é usar os sites. Então, se eu entrar aqui no Google, eu coloco de PDF para Excel e ele vai aparecer vários sites que dá pra gente utilizar. Eu já uso bastante esse aqui, I Love PDF. Então, eu posso colocar aqui em selecionar arquivo. Vou selecionar o meu arquivo, clico em abrir, converter para Excel, aguardo, geralmente é bem rápido, e baixar o Excel. Ele já vai baixar aqui para mim, já abri. E prontinho. Assim como o Adobe, ele também vem com as informações certinhas. Então, se a gente passar aqui o mouse, já dá pra ver. A única questão que a gente pode ajustar, igualzinho no Adobe, vai ser ajustar linhas, a quebra de texto automaticamente. Então, esses pequenos detalhes que talvez faça diferença pra você, mas geralmente os sites funcionam muito bem. A única questão do site é que às vezes você está trabalhando com informações muito sigilosas, informações da empresa, suas também, e às vezes você não quer confiar no site porque ele está lá aberto, né? Não sabemos a procedência de todos os sites, então não conseguimos dar certeza que é completamente seguro. Então, caso você não queira passar por esse risco, não queira passar por isso, não queira colocar essas informações em sites, a gente tem mais 3 opções que dá para fazer isso. Mas geralmente esses arquivos bem basiquinhos dá para utilizar esses sites. Tem muitos sites que tem limite para você fazer isso de forma gratuita. Então, por exemplo, esse que eu utilizei, eu acho que dá para você usar uns 5 por dia. Eu não sei exatamente qual que é a quantidade,
mas geralmente você tem uma quantidade em qualquer site que você for usar. Então, você pode utilizar os sites, mas se você for usar muito arquivos, talvez alguns deles deem uma travada. Mas tem muitos sites na internet, muitos sites mesmo, que fazem isso. Então, talvez você encontre algum que dá para você colocar um monte, certo? Então, vamos para a nossa terceira opção, caso você não tenha assinatura e caso você não queira colocar as informações dentro do... utilizar os sites para colocar o seu PDF. Eu vou abrir aqui um em branco, uma planilha em branco, só para utilizar daqui mesmo. Qual que seria a terceira opção? É bem simples essa terceira opção. Geralmente vai funcionar se o arquivo for simples. Esses arquivos que têm muitos dados, ele dá um trabalho, mas só caso as outras opções não tenham dado certo para você, vamos usar essa opção aqui simples e você vai entender. Seria o nosso copiar e colar. Então, eu vou vir aqui, vou copiar todo o meu arquivo e vou vir no em branco e vou colar. Esse é o problema quando a gente faz esse copia e cola. Fica tudo numa coluna só, então ele não entendeu como uma tabela, não trouxe as informações certas. O que a gente poderia fazer é vir aqui e ajustar manualmente. Eu venho aqui, copio e colo, venho, copio e colo, venho, copio e colo. Aí você me quebrou, né? Olha o trabalho que é fazer isso. Se você conseguir fazer um pouquinho mais rápido, dá para você copiar os 4 e colar de uma vez. A gente vai utilizar o atalho Alt, CVT. Assim, ele pega o vertical e coloca em horizontal. Mas, mesmo assim, muito trabalho. Então, se for um arquivo, de repente, pequeno, uma planilha pequena, que você tenha que fazer isso, se as outras opções não deu certo, essa pode dar. É demorado de fazer, mas funciona, caso as outras não tenham dado certo, tá? Então, essa é a nossa terceira opção, ela não é tão efetiva, é só para você utilizar caso as outras não tenham dado certo. A quarta opção é parecida com essa, vou abrir aqui mais uma planilha em branco que eu vou precisar, é parecida com essa, mas a gente vai fazer de uma forma diferente. Eu vou abrir esse arquivo em Word e vou copiar o arquivo do Word para o Excel. Então, eu vou vir aqui, clico com o botão direito em cima do arquivo, abrir com, escolher outro aplicativo, Word. Vou colocar aqui só uma vez para ele não abrir sempre meus PDFs em Word. E prontinho. O Word ele já entende que está em tabela, então eu vou copiar daqui. Bem grande a tabela, mais que eu esperava. Copiar tudo e vou colar. Quando a gente olha aqui rapidamente, parece que deu certo. Só que se a gente for descendo um pouquinho, ó, tem uma linha aqui em branco. A linha em branco é porque esse pulo de página. Então, a partir do momento que foi para a segunda página, essa linha já contou com uma linha em branco. Qual que é o problema disso? Se eu for filtrar, vou colocar aqui, ó, Ctrl Shift L, atalho para filtro. Se eu for filtrar, ele não vai considerar essas outras, ó. A gente vai ver aqui, ó, tem março, abril, ó, tem todos os meses. Mas quando eu utilizo o filtro, ele só aparece janeiro e fevereiro, porque ele está indo só até a linha que tem informação. Então, a partir dessa linha, ele não conta mais. Então, eu não consigo utilizar. Essa é uma forma um pouco mais rápida do que a anterior, que é copiando e colando se a gente estiver falando de um arquivo tão grande. Então, aqui eu poderia vir aqui e excluir. Opa, eu acrescentei. Eu posso vir aqui e excluir. Assim, dá um trabalhinho também. Tem umas opções mais fáceis para você excluir todas as linhas que estão em branco. Então, eu vou colocar Ctrl Shift para baixo e vou continuar indo para baixo até aparecer minha última informação. Sempre quando eu coloco Ctrl Shift para baixo, ele vai até onde está a minha última informação. Então, toda hora que ele chega numa linha em branco, ele para e eu tenho que ficar clicando de novo, até ele chegar na última. Então, geralmente eu clico até chegar na última linha do Excel, que já chegou, e volto para cima. Então, eu já sei que está todas as minhas informações aqui. E aí, nós vamos entrar aqui no localizar e selecionar, ir para especial. Vou selecionar aqui só o que estiver em branco. Vou dar um OK. E aí, só está selecionado as linhas em branco, tá vendo? Todas as outras linhas, as que têm informação, elas estão desselecionadas. Então, aqui eu vou pegar o que está em branco, vou clicar com o botão direito e vou colocar em excluir. Aí, ele está me perguntando o que eu quero excluir. Vou excluir a linha inteira, porque a linha inteira não tem informação. Vou dar um OK e prontinho. Ó, agora, quando eu pego no filtro, ele já está aparecendo 2024, 2025, que é até a minha última informação. Ó, minha última informação está aqui em 2025, fevereiro de 2025,
e é exatamente o que ele está pegando. Então, assim, transformar em Word e depois transformar em Excel também não é a melhor opção se a gente pensar nas duas primeiras. Só que você não conseguindo fazer as duas primeiras, essa também é uma opção que dá certo. Você tem que fazer esses detalhes de apagar. Na mão, você apagando linha por linha ia demorar muito mais, então esse atalho de mostrar como você seleciona todas em branco e apaga de uma vez fica de um jeito mais fácil, então pode ser que funcione. E essa é a nossa quarta opção. Lembrando que ela não é a mais efetiva, mas se caso as outras não tenham dado certo, você pode utilizar essa, certo? Perfeito. Vou abrir mais uma planilha e nós vamos para a nossa última opção. A última opção também é boa, também funciona, mas ela dá mais trabalho de fazer. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar direto no Excel e, por uma ferramenta chamada Power Query, a gente vai abrir o arquivo em PDF. Como nós vamos fazer isso? Entro aqui em dados, obter dados, do arquivo de PDF. E vou selecionar meu material, aqui, material 4. Vou clicar em importar e aí ele vai trazer todas as informações que tem no PDF. Quando eu clico em cima, eu consigo ver o que é. Então, o que aparece aqui na parte do Power Query? Ele transformou tudo que era que ele entendeu como tabela, ele transformou em tabela. Então, cada página tem uma tabela. Então, tá aqui, ó, tabela 1, Table 1, tabela 1, Page 1, que é página 1. Então, da primeira página uma tabela, da segunda página a segunda tabela, da terceira página a terceira tabela, e é isso que ele vai fazendo. Ele vai pegando cada tabela separada por página, transformando em uma. E aqui, ele está trazendo só as páginas. Então, vamos supor que ele não entendeu direito a tabela, ele também traz a página ou tem textos embaixo da tabela. Então, ele sempre vai transformar o que ele puder em tabela e trazer também as páginas. Como eu sei que tudo é tabela, eu posso selecionar só as opções de tabela. Então, eu coloco aqui em selecionar vários itens e vou selecionar todas as tabelas. Se você clicar nas tabelas e nas páginas, que são essas de baixo, ele vai duplicar a informação. Então, você escolhe, ou você pega as tabelas, ou você pega as páginas, certo? Vou vir aqui em transformar dados e prontinho, ele já trouxe todas as informações, só que de forma separada. Então, tá todas as tabelas aqui separadamente. O que dá pra gente fazer? Juntar todas elas. Então, eu vou vir aqui acrescentar consultas como novas, 3 ou mais tabelas, que nós temos mais de 3. Ele já selecionou aqui, ó, tabelas para acrescentar a primeira. Então, eu vou selecionar todas as outras, só você clicar no 2, vir até o final. Ctrl Shift, seleciona no último e clique em adicionar. Então, estão todas aqui. Ele vai pegar todas as tabelas e transformar numa só. Então, eu vou dar um OK. E agora eles estão todos juntos. Então, assim, o Power Query funciona muito bem, mas a gente precisa arrumar algumas coisas. Então, ele não é o mais rápido de se fazer. Então, vamos supor, tem algumas aqui, ó, colunas que veio com informação diferente. A partir do momento que eu acrescentei, o que aconteceu? A primeira tabela, ele deu título. A segunda tabela em diante, ele não deu título. Porque no nosso arquivo em PDF, a primeira tabela, que era a primeira parte da nossa tabela, tem os títulos aqui em cima. As outras não tem, tá vendo? Tô mudando de página? Não tem, porque é uma continuação. Se a sua tiver, você não vai ter problema. Se o seu arquivo tiver vários títulos, tem alguns arquivos que são assim, então sempre que ele começa a próxima página, o título vem junto, aí não vai ser um problema, já vai dar certo de vez. Mas, nesse caso, a gente precisaria ajustar. Então, o que eu faço nesse caso? Venho aqui na primeira, e quando a gente entra aqui, ó, tem etapas aplicadas, é onde tem as informações do que o Excel já fez para mim. Então, ele primeiro pega o arquivo certinho, em branco, depois ele abre os arquivos que eu pedi para ele abrir, nesse caso, abriu a tabela 1, depois ele pegou os cabeçalhos e promoveu, ou seja, vou voltar numa etapa anterior aqui. Os cabeçalhos estavam aqui, ele estava considerando como uma linha da tabela, e o nome das colunas, os títulos reais da coluna era coluna 1, coluna 2, coluna 3, e aí depois ele pegou a primeira linha, transformou em título, e depois ele alterou. Então, são coisas que o Power Query faz rápido, geralmente é isso que você busca mesmo, por isso que ele já tem essa opção de fazer, mas caso você não quiser que ele faça, é só você excluir. Então, eu vim aqui, como todos os outros está com o nome das tabelas coluna 1, coluna 2, coluna 3, é mais fácil eu só tirar o cabeçalho promovido desse do que ajustar todos os outros para ter o mesmo nome. Então, eu vou vir aqui
O tipo alterado também ele muda, se é texto, se é número, não interessa para mim isso agora, então eu vou excluir tudo. Eu venho aqui no cabeçalhos promovidos, eu não quero, e vou clicar com o botão direito, vou pedir para excluir até o fim, que aí ele vai excluir o cabeçalhos promovidos e o tipo alterado. Então, eu vou vir aqui, excluir, e prontinho. Agora ele está com coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, igual todos os outros. Se eu voltar aqui no meu acrescentar, que foi onde eu acrescentei, ele está com as 4 colunas certinhas, porque todas as 4 colunas têm o mesmo título. Como antes tinham títulos diferentes, ele colocou as colunas com os primeiros títulos da tabela 1 e com as dos títulos da tabela 2 em diante. Então, tinha todos unidade, registro, estado, país e coluna 1, 2, 3 e 4. Por isso, quando a gente faz esse acrescentar, todas as tabelas têm que ter os nomes dos títulos iguaizinhos, porque senão ele separa. Então, agora ele junto, eu posso fazer exatamente o que ele fez, que é pegar a primeira linha e transformar no cabeçalho. Quando você clica aqui, ó, nesse setinha, ele vai ter várias opções, e aí você pode usar a primeira linha como cabeçalho. Cliquei nela, ele já está aparecendo unidade, registro, estado e país, e ele já fez a junção de todos os meus arquivos. Então, perfeitamente do jeito que os outros também fizeram, ele tá certinho aqui dentro do Power Query. Como que a gente faz para passar isso para o Excel? Ó, aqui eu tenho as tabelas que eu juntei, que eu acrescentei, e tenho as tabelas separadas. Quando a gente coloca para fechar e carregar aqui, ele vai carregar para o Excel. Só que tem uma informação aqui importante. Se eu colocar fechar e carregar, ele vai transformar todas as tabelas que eu tenho aqui dentro numa tabela no Excel. Então, isso quer dizer que se eu clicar em fechar e carregar, ele vai pegar todas essas, são 13 no total, e vai transformar em planilhas diferentes. Eu não quero todas, eu quero só a minha, só a que eu coloquei, só a que eu montei e ajustei, que é essa daqui. Então, eu venho aqui, coloco fechar e carregar para. Vou clicar, e aqui eu vou colocar apenas criar conexões, porque ele vai pegar todas elas e vai colocar em conexões. Já vou te mostrar onde que isso fica. Vou dar um OK. E pronto. Ele sempre vai estar aqui em consultas e conexões. Então, quando você clica aqui em dados, consultas e conexões, vai aparecer essa tela aqui no lado direito e vai aparecer todas as tabelas. A que eu quero é aquela acrescentar, que foi a que a gente montou. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui na acrescentar, clico com o botão direito, coloco carregar para. Clico em tabela, porque eu quero que ela fique numa tabela, e vou selecionar onde que eu quero que ela fique. Então, eu quero que ela fique aqui na primeira mesmo, na 1, dou um OK. Aguardo um pouquinho, ele vai acrescentar e prontinho. Ele já veio até em formato de tabela, você pode mudar aqui o formato, deixar ela de outra cor, do jeito que você desejar, mas ela já está certinha. Essa opção também dá muito certo, funciona muito bem, só que dá mais trabalho. Então, são mais etapas para você fazer e às vezes se você não tem se não tem tanto costume de usar o Power Query, pode te dar um pouco de confusão em alguns momentos, algumas coisas que talvez tenha que ajustar que não fique tão claro lá dentro do Power Query para vocês, caso você não utilize, mas você pode trazer aqui para cá também e ajustar aqui o que precisar ser ajustado. Tudo depende do arquivo, cada arquivo vai ter as suas diferenças. Então, caso você precise ajustar alguma coisa, traz para o Excel, do mesmo jeito que eu mostrei aqui como trazer, e aí você vai poder fazer o ajuste aqui mesmo. Bom, então é isso. Nessa aula nós vimos 5 opções de como converter o seu PDF para Excel. Comenta aqui embaixo se você já conhecia alguma dessas opções, quais que você geralmente usa, qual que deu certo para você. Se esse último do Power Query você já conhecia, essa é bem diferente, geralmente não vejo as pessoas utilizando. E deixa aqui se tudo deu certo para você e se realmente essas opções funcionou. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que vai precisar dessa ajuda, que vai precisar converter PDF para Excel, seja para o trabalho, para a faculdade, para sua vida pessoal. E se você ainda não deixou o seu like, já deixa o seu like aqui. Muito obrigada por ter ficado até aqui, a gente se vê numa próxima aula. Tchau!